Bom dia, minha gente, bem-vindo, bem-vinda a esse devocional chamado Você é fraca ou fraco? Então assista esse vídeo é para você. Então, você sabia que a fraqueza humana, a nossa fraqueza, ou seja, as nossas falhas, as nossas deficiências, é coisa boa? Sabia disso? Você sabia que Jesus foi crucificado na fraqueza humana, mas agora ele reina no poder e na força de Deus? E se você pensa que você é forte, então Deus tem muito trabalho para fazer em você. Paulo fala várias vezes que ele é fraco. Na nossa fraqueza somos fortes, porque Deus usa os nossos pontos fracos para demonstrar o poder dele através de nós. Porque quando nós não conseguimos fazer uma certa coisa com a nossa própria força e energia, aí vem a providência de Deus, vem o poder dele na nossa vida que nos capacita a fazer o que precisamos fazer. Um exemplo disso na minha vida é aqui no YouTube. Gente, eu tenho um emprego, eu trabalho, eu sou professora de inglês, mas também eu faço 7 vídeos por semana. Eu acredito que Deus me chamou para soltar realmente um vídeo por dia. E eu não tenho energia, eu não tenho tempo suficiente para fazer isso. É impossível fazer 7 vídeos por semana sem ficar doente, claro, e também trabalhar. Mas Deus está me capacitando para fazer isso. Ouça esse versículo bíblico que demonstra o que estou falando. Minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. E eu quero focar nesse devocional hoje, nessas palavras. Eu vou ler em outra tradução, que talvez soa mais familiar para você. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E, gente, para entender isso, nós temos que entender o que Paulo estava se passando na vida dele. Porque a Paulo foi confiada a maior revelação de todos os tempos. Ele foi divinamente comissionado a proclamar a gloriosa e toda suficiente obra redentora de Jesus Cristo. E ele tornou conhecida a oferta da salvação pela graça gratuita a todos os que confiam em Jesus, juntamente com a sua posição celestial, bênçãos e esperança nele, que realmente não havia sido revelado ainda. Todo o poder celestial, todas as revelações que Paulo tinha recebido, gente, ele não sabe se foi com o corpo dele, com a alma dele, ele foi para o terceiro céu, ele visitou os céus e ele ouviu coisas que ele não podia relatar a outras pessoas. E para que ele não ficasse inchado com a glória dessas grandes verdades, Deus deu para ele um espinho na carne. E nós acreditamos que isso aí foi uma enfermidade física. Há algumas referências aqui quando ele fala, ou parece que ele está falando que ele tinha problemas nos olhos. Então eu estou me questionando agora se era uma enfermidade nos olhos, talvez. Mas Paulo fala sobre esse espinho na carne quando ele fala: 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Mas o Senhor sabia melhor o que era bom para Paulo. Então o Senhor falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E, nossa, gente, estamos falando aqui de um poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Você não acha que parece um pouquinho irônico e algo completamente contraditório?
poder e fraqueza são conceitos opostos. Mas, nesse caso, não é bem assim. Sabe por quê? Porque está falando sobre o poder de Jesus Cristo e não do poder humano que se aperfeiçoa na fraqueza do homem. E é por isso que Jesus Cristo recebe honra e louvor. E o verdadeiro cristão se gloria em Cristo e não em sua própria força. E eu acho que você sabe que com saúde transbordante e boa sorte, digamos assim, tudo correndo bem, vem a tendência do esquecimento da nossa necessidade de Deus. Enquanto a enfermidade nos leva a depender mais e a orar mais, e é aí que está o nosso poder espiritual. Precisamos reconhecer isso e entender que é por isso que Paulo fala: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então sou forte. Gente, então isso significa que as enfermidades da carne são comuns mesmo entre os santos de Deus e os crentes, porque existe uma satisfação em repousar na palavra de Deus que diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a última parte dessa declaração, o meu poder aperfeiçoa na fraqueza, traz um verbo grego que está no presente passivo. E isso quer dizer que a expressão se aperfeiçoa na fraqueza significa que o poder do Senhor está sendo continuamente aperfeiçoado na fraqueza. Ou seja, é um processo contínuo. Enquanto estiver na terra, todos os cristãos teremos que lidar com o sofrimento. Mas a boa notícia é que dia após dia, o poder de Cristo é aperfeiçoado em sua vida. E realmente, gente, depois que o apóstolo Paulo ouviu do Senhor: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele foi capaz de se gloriar e sentir prazeres nas fraquezas. Porque ele diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. E pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E isso não significa que o apóstolo Paulo sentia prazer no sofrimento em si, mas que se alegrava e sentia prazer e satisfação no poder de Cristo aperfeiçoado e revelado através do sofrimento. E é por isso que ele completa dizendo que se gloriava nas fraquezas para que sobre ele repousasse o poder de Cristo. Então, vamos orar. Oh, Santo Deus, Espírito Santo de Deus, Senhor, o Rei da Glória, Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Senhor, Tu reinas desde os lugares celestiais, em poder, em autoridade, Tu reinas desde o Teu trono e Tu vais julgar as nações, Tu vais nos julgar e nós Te exaltamos, Te glorificamos, Senhor. E Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, que nós possamos entender que realmente o Teu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Realmente Tu falas conosco através do sofrimento, através das fraquezas. Senhor, nós Te agradecemos porque sabemos que a Tua graça é o bastante, é tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. A Tua força brota da nossa fraqueza. E assim, Senhor, nós achamos um conforto nisso, nas Tuas palavras. Não precisamos mais ficar pensando na limitação, mas podemos começar a apreciar o Teu dom, o Teu poder em nós, a Tua força em nós. E nós Te exaltamos, Senhor, porque é uma coisa incrível que nós podemos sentir alegria nas nossas
limitações, com tudo que nos torna pequenos, abusos, acidentes, oposição, problemas. Simplesmente precisamos permitir que tu, Senhor, assumas o controle. Quanto mais fracos nós nos apresentamos, nós tornamos mais fortes em Ti e no Teu poder. E, Senhor, essa verdade maravilhosa e Tu revelaste essa verdade para nós através da Tua palavra. Que venha trabalhar Teu poder em nós, na pessoa que está orando em casa, na minha vida também, Senhor. Venha trabalhar o Teu poder, venha aperfeiçoar o Teu poder em nós, venha dirigir as nossas vidas, direcionar os nossos passos. Fale através de nós e também conosco. Fale, Senhor, na nossa vida e revele Teu grande poder e a Tua verdade. Nós pedimos, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.